ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Amém. Glória a Deus.
Graça e paz, igreja. É muito bom ter você aqui com a gente, em família, na presença do nosso Pai. Amém. Eu convido você a abrir as suas Bíblias ou acompanhar na telinha. Salmos de número 100. Salmos de número 100. Vamos lá? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. É por isso que estamos aqui hoje, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é sobre nós. E é por isso que estamos aqui. Amém? Vamos orar? O Senhor é bom, Deus. O Senhor é maravilhoso. E obrigada, Pai. Obrigada porque nós estamos aqui, mais uma vez reunidos. Obrigada porque, apesar da distância, apesar da pandemia, nós estamos unidos, Deus. Obrigada por isso. Obrigada porque nós temos um lugar que podemos estar, Senhor, para fazer a transmissão. Obrigada porque nós temos internet. Obrigada porque nós temos eletricidade, Senhor. Obrigada porque nós temos o dom da leitura da Tua Palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor é acessível. Obrigada porque o Senhor nos ouve. Obrigada e obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, mesmo nós não merecendo nada. Receba, Deus, o nosso louvor, receba a nossa gratificação, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações. dentro dos corações, Em meio a um clamor, em meio a um clamor, esta canção, nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, essa canção, nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade.
Obrigado, Jesus. Tu serás adorado, grande Deus, Exaltado, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Os confins da no terra, mais profundo mar, mais profundo mar, nas alturas do céu. nas alturas do céu, louvado és. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, Pai, de estar na Tua casa, em família, Pai, reunidos na Sua presença. Em especial, eu te peço pela vida do pastor Rafa, Pai, que trará a mensagem, que o Senhor use a vida dele, Pai, como o Senhor tem usado, Jesus, para falar aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso, Jesus, eu te peço sensibilidade, Pai, nos dê sensibilidade. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Pai, para te ouvir. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu não poderia deixar de agradecer por mais esse ano, apesar... Minha família e eu somos gratos a Deus. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a por Deus mais- pelo dom da vida. Eu sou grato Eu agradeço por a ter Deus por tudo. Somos gratos a Deus por este ano. Eu sou grata a Deus pelo dom da vida, pelos meus familiares, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pela porta de emprego aberta que Ele me deu este ano e também pela nossa saúde, pela cura do Covid, porque alguns daqui de casa fomos acometidos deste mal, inclusive eu, minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer. Sou grato pelo pastor e pela nossa igreja, pelos familiares do pastor, por tudo. Bom, eu sou grato a Deus por mais um dia de vida e que no meio de toda essa pandemia de coronavírus, em especial nesse ano, eu gostaria de agradecer por conta da conclusão da minha faculdade. Eu não poderia deixar de agradecer por mais esse ano, apesar dessa quarentena que a gente estamos, né? Mas o Senhor está com a gente, cuidando de cada um de nós. E eu só tenho a agradecer pela minha saúde, pela saúde da minha família. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijos. Eu sou grato por ter me livrado do coronavírus, a mim e a minha família. E ter a sua proteção na viagem que fiz até Santa Catarina, levando minha filha e meu genro, e o Senhor esteve sempre na nossa proteção. Amém. Somos gratos a Deus por este ano de 2020, um ano diferente para todos, porém um ano de conquistas, um ano abençoado, onde vimos a provisão de Deus, sentimos a presença de Deus muito forte na vida da nossa família. Então somos muito, muito gratos por tudo que Deus fez por nós e tem feito, né? Então um ano aí abençoado, com muita saúde, muita paz e sentindo assim a certeza de que Deus jamais nos desamparará. Então, obrigada, Deus, pelo ano de 2020. Amém. Minha família e eu somos gratos a Deus pela provisão que Ele nos deu durante todo esse ano, pela vida, pela saúde, por mesmo em dias difíceis, Deus esteve ao nosso lado. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele nos tem dado, pela provisão, pelo cuidado da família, pelo seu amor para conosco. Tenho muito, muito, muito a agradecer por tudo isso. Mas eu tenho um outro motivo em especial para agradecer. Na idade que eu estou, a dificuldade para lidar com tecnologia é muito grande.
E o Senhor permitiu que eu aprendesse e a usá-la de uma maneira muito mais efetiva e usar isso para o trabalho com adultos, crianças e adolescentes. E isso é motivo de muita gratidão, porque Ele veio suprir mais uma vez essa necessidade. Obrigada, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de Jesus. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Senhor. Nós estamos meditando neste mês sobre a série de mensagens Eu Sou Grato Por, e nós queremos neste mês, justamente, mesmo em meio a esse tempo difícil, mesmo em meio a esse ano que bagunçou as nossas vidas, nós queremos desafiar os irmãos e as irmãs, como Deus tem nos desafiado, a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Pelo que você é grato? Qual o motivo da sua gratidão? Eu sou grato por? Como é bom, não é mesmo, presenciar ações de Deus na vida de pessoas, de irmãos e irmãs, como nós acabamos de presenciar nesses vídeos que os irmãos estão enviando para nós, né? Muito bom ver o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem se feito presente nas nossas vidas, mesmo diante de um tempo tão difícil para todos nós. E hoje, dentro dessa série de mensagens, Eu Sou Grato Por, nós vamos meditar sobre como ser grato em tempos difíceis. E para isso eu quero ler com os irmãos a carta de Paulo que se encontra aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro capítulo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 12 e o verso de número 13. Filipenses, capítulo 1, verso 2 e 13, diz assim: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. As situações na vida do apóstolo Paulo, as situações que ele vivenciou, nós vamos ver que na verdade contribuíram ainda mais para o progresso do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, o desafio para nós, não somente neste mês de novembro, enquanto estivermos meditando nessa série, mas o desafio para nós é que durante a nossa vida, enquanto estivermos aqui neste mundo, durante a nossa vida diária, diante de tudo aquilo que a gente faz, nós exercitarmos, criarmos em nós este hábito de agradecer as bênçãos que nós recebemos diariamente de Deus. Nós precisamos criar este hábito, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às nossas tribulações, exercitar e criar este hábito de agradecer ao Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele nos conduz, como aprendemos há pouco com o nosso irmão presbítero Amauri na escola dominical. E é um desafio para nós exercitarmos a gratidão. É um desafio para nós agradecermos diariamente, enxergarmos as bênçãos, enxergarmos as coisas boas da vida, porque justamente nós vivemos em um tempo onde tudo é rápido, tudo acontece de maneira superficial e rápida, e nós esquecemos de agradecer, esquecemos de exercitar e enxergar as coisas boas da vida. Eu não sei, queridos irmãos e irmãs, se é o tempo que passa rápido demais, porque a cada dia que passa parece que passa mais rápido o mês, passa mais rápido o dia. E eu não sei se é o tempo que passa rápido demais ou se somos nós que passamos rápido demais pelo tempo. E não enxergamos as coisas boas, não enxergamos as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós dia a dia. Mas o fato é que nós não temos, como prática, nós não temos tido tempo para observar as bênçãos de Deus. Nós vivemos correndo, vivemos atarefados,
e não damos espaço para enxergar as coisas boas e as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Por isso, a proposta dessa série de mensagens é fazer com que todos nós, eu e você, todos nós que estamos aqui, voltemos a perceber a vida, voltemos a perceber o que Deus tem dado para nós e o que Deus tem feito nas nossas vidas. Voltemos a perceber, talvez esse tempo de pandemia, talvez esse tempo de isolamento, talvez esse tempo tão diferente para nós neste ano, tenha nos feito de alguma forma perceber as coisas boas da vida, aquilo que realmente importa e aquilo que traz sentido, e tenha nos ensinado a enxergar e a perceber e a exercitar as coisas boas que nós temos e que Deus tem dado para nós. Nós precisamos voltar a perceber a vida que Deus tem dado para cada um de nós. Precisamos perceber a vida e a bênção e os privilégios que Deus tem dado para nós, para que mesmo diante de tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, voltemos a nos alegrar na presença do Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, eu e você, todos nós somos chamados a nos alegrar na presença do Senhor. Nós somos chamados a perceber a vida, a nos alegrar com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A alegria, ela é uma condição sine qua non, ou seja, é uma condição essencial, é uma condição indispensável na vida de todo cristão, daquele que se diz seguidor de Jesus. A alegria é uma condição essencial e indispensável para nós, e muitas vezes, diante das nossas dificuldades, diante do tempo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos vendo nesse mundo tão maldoso, nós nos esquecemos de nos alegrar, de enxergar as coisas boas que Deus tem feito em nós e por meio de nós. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez digo, outra vez digo, alegrem-se no Senhor. O salmista, no Salmo de número 100, que o Joe leu para nós no início do culto, ele diz: sirvam ao Senhor com tristeza. Não, o que o Salmo diz? Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante de Deus com cânticos, com júbilo, com alegria. Apresentem-se diante do Pai, diante de Deus com alegria, cantando e agradecendo, louvando por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, nas nossas vidas. Não importa, queridos irmãos e irmãs, o que nós estejamos enfrentando, não importa o que você esteja enfrentando, não importa o que eu esteja enfrentando nas nossas vidas, não importam as circunstâncias que nós estejamos enfrentando, mesmo diante de um ano totalmente complicado para todos nós, nós devemos nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Nós devemos nos alegrar na presença do Senhor, mesmo diante das dificuldades. Pois, como o profeta Neemias nos diz, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos na presença do Senhor, não importando as circunstâncias, nós alimentamos em nós, alimentamos no nosso coração e na nossa mente o contentamento, a gratidão pelo cuidado, pela sua graça, mesmo diante das dificuldades. Jesus é a nossa maior motivação e força para prosseguirmos. Mas a grande pergunta para nós nesta manhã, o grande desafio para nós nesta manhã hoje, é como manter a alegria e ser grato a Deus, mesmo diante de tempos difíceis como esse que nós temos vivido. Como manter a alegria, Brunão? Diante das dificuldades. Como manter a alegria, como manter o coração grato diante de Deus, se a gente passa por dificuldades, se a gente tem visto esse mundo cada dia mais difícil, caótico, estamos vivendo em meio ao caos, cheio de indiferenças. Como nós podemos manter a alegria, como nós podemos manter o coração grato diante de Deus, mesmo em meio aos tempos difíceis? Para responder essa pergunta, nós precisamos olhar para a carta da alegria,
precisamos olhar para a carta da gratidão. Precisamos recorrer para a carta de Paulo aos Filipenses. Se nós fizermos uma leitura da carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ver que ela, como alguns estudiosos dizem, ela é a carta da alegria, é a carta da gratidão. Enche o nosso coração ler esta carta de Paulo, porque nós percebemos que mesmo diante de tudo aquilo que ele viveu, diante de tudo o que nós vivemos, ainda assim é possível e nós temos Jesus para que possamos nos alegrar e viver com um coração grato. Filipenses é uma das cartas que Paulo escreveu dentro da prisão, enquanto ele estava preso, incerto do seu futuro, envergonhado diante dos homens, açoitado. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo proclamava a fé na soberania de Deus e a certeza do triunfo por meio da ressurreição em Jesus, com um coração grato, com um coração alegre por tudo aquilo que ainda, mesmo preso, ele estava vivendo e tendo ainda a oportunidade de proclamar o Evangelho. Paulo se alegra e chama todos os cristãos de Filipos, da igreja em Filipenses, a fazer o mesmo, reconhecendo que a sua cidadania ela é celestial, não se detém às coisas deste mundo. As promessas de Deus são maiores do que a dor e a certeza de que Ele cuida de nós, a certeza de que Deus transcende qualquer circunstância, dificuldade e sofrimento que nós venhamos a experimentar. Paulo, embora fosse um prisioneiro, era muito feliz. Paulo, embora estivesse preso, Paulo, embora estivesse passando por tudo aquilo que ele estava passando, ainda assim, ele era feliz, estava com um coração cheio de gratidão. E incentivava o povo de Filipenses, da igreja de Filipenses, e ainda incentiva todos nós que lemos a sua carta a sempre nos regozijarmos, para nos alegrarmos em Jesus, na presença do nosso Senhor. A carta aos Filipenses é uma carta ética, é uma carta prática em sua ênfase, pois ela está centralizada em Jesus, na pessoa de Jesus, que é a fonte de toda alegria, de todo contentamento para a nossa alma. Para Paulo, Cristo é o meio pelo qual eu e você, Jesus é o meio pelo qual nós encontramos força e alegria para vivermos mesmo em meio às nossas dificuldades. Em tempos de tantas aflições, queridos irmãos e irmãs, em meio a tempos de desajustes nos relacionamentos, em meio a um tempo totalmente caótico que nós estamos vivendo, a leitura de Filipenses nos ajuda a preencher uma necessidade urgente nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, nas nossas igrejas, que é o reavivamento da gratidão e da alegria. O reavivar da alegria, da gratidão na presença de Jesus. E o texto que nós lemos, da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, o texto que nós lemos, esse trecho da carta de Paulo, ele irá nos auxiliar a mantermos a alegria, o espírito de gratidão, mesmo diante das nossas dificuldades. O texto diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. O que Paulo nos revela aqui, queridos irmãos e irmãs, é que o Evangelho, a boa notícia, a boa nova da salvação, o Evangelho é mais importante do que a nossa própria vida. Que a pregação do Evangelho deve ser o centro da nossa vida e que não depende das circunstâncias que nós vivemos. Mesmo diante das situações que nós estamos enfrentando, mesmo diante do mundo caótico que nós estamos vivendo, ainda assim nós precisamos fazer com que o Evangelho, a boa notícia da salvação, seja o centro da nossa vida. Porque o Evangelho não depende de circunstâncias, não depende daquilo que vivemos ou daquilo que nós enfrentamos. Paulo queria, queridos irmãos e irmãs, que os cristãos de Filipos, que o povo ali da igreja de Filipenses, soubessem que as coisas que aconteceram a ele, seu julgamento, sua prisão,
contribuíram ainda mais para o progresso do Evangelho. Um texto que nos auxilia nessa compreensão, que nos auxilia a entender um pouco mais isso, que não tem ligação, mas que nos ajuda a entender, é o Salmo de número 40. Que é um texto conhecido de todos nós, onde ali o salmista, diante do seu sofrimento e angústia, também nos revela que através das nossas provações e dificuldades, devemos esperar com paciência, pois o nosso Deus, Ele inclina os ouvidos, Ele ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e nos tira da dificuldade, do poço da perdição e nos coloca num lugar seguro, firmando os nossos pés sobre a rocha. E ao firmar os nossos pés, a nos abençoar com sua graça, ao nos alcançar com seu amor, Ele coloca em nós um novo cântico, coloca em nós ações de graça, alegria, gratidão. E isso deve ser compartilhado, porque o salmista diz: e todos que verão essas coisas, confiarão e irão crer no Senhor. Mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante daquilo que nós temos enfrentado, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, que inclina os ouvidos, que ouve o nosso clamor, que transforma a nossa vida, nos tira do poço da perdição, das dificuldades, das angústias, coloca os nossos pés sobre a rocha, e aí coloca em nós um novo cântico, uma alegria, um contentamento, para que as outras pessoas fiquem maravilhadas, possam ver isso e crer também no Senhor, que restaura todas as coisas. A prisão de Paulo, queridos irmãos e irmãs, na verdade tinha um propósito muito maior do que a sua condenação. Sua prisão trouxe à tona que até então um criminoso, que até então um perseguidor de cristãos, havia sido restaurado e testemunhava a causa de Cristo. E assim Paulo escrevia sua carta, para que o seu exemplo fortalecesse ainda mais os cristãos em Filipos, e que eles então, diante das dificuldades que eles estavam vivendo, se alegrassem no Senhor e continuassem com alegria, com ações de graça no coração, pregando e vivendo o Evangelho do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer hoje como igreja do Senhor. Cada família, cada igreja reunida em casa, cada pessoa, cada um de nós como cristãos, pequenos cristos nessa terra, precisamos ainda assim, diante de tudo que temos visto e presenciado e vivido nas nossas vidas, mesmo ainda que dificuldades extremas, precisamos nos alegrar na presença do Senhor e fazer com que o Evangelho, a boa notícia da esperança, a boa notícia que traz paz e restauração ao mundo caído, deve continuar sendo pregada em nome de Jesus. Paulo não se entregou à tristeza, não deixou que, ao ser julgado e sentenciado à prisão, tirassem aquilo que era mais valioso de sua vida: pregar o Evangelho. Mesmo diante da sua prisão, mesmo diante daquela angústia de ser entregue, julgado, aprisionado, acorrentado, Paulo não deixou que tirassem aquilo que era mais valioso na sua vida: pregar o Evangelho. E além disso, de ser grato por tudo quanto o Senhor tinha feito em sua vida. Tiago vai nos dizer, queridos irmãos e irmãs, considerem por motivo de não é alegria, mas de grande alegria o passar por dificuldades. E Paulo entendia isso porque mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante da sua prisão, ele continuou pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho com um coração grato, cheio de alegria por tudo aquilo quanto o Senhor tinha feito em sua vida. Paulo não olhou para os problemas, mas diante deles viu a oportunidade. E todos os que estavam ali, inclusive os pretorianos, os guardas, todos os que estavam ali, sabiam que ele estava sendo preso por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos fazer assim como Paulo. Diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis que nós estamos vivendo, procurar a alegria, nos entregar na presença do Senhor Jesus e continuar com um coração grato, agradecendo, vivenciando aquilo que Ele quer que nós vivenciemos com um coração grato, pregando o Evangelho, vivendo a boa notícia.
Nós temos acompanhado, por exemplo, nesses dias, nesses meses de pandemia, inúmeras pessoas que, diante das dificuldades, da privação dos seus negócios fechados, diante das dificuldades nesse tempo de pandemia, se reinventaram, foram resilientes, enxergaram uma nova perspectiva diante das dificuldades e não se entregaram às dificuldades, mas mantiveram a alegria e agradeceram a Deus por tudo. Quantas pessoas, queridos irmãos e irmãs, não se reinventaram nesses meses? Como se diz, não deixaram a peteca cair e na presença do Senhor se alegraram e continuaram, enxergaram uma nova perspectiva. E é isso que a presença de Jesus faz nas nossas vidas. É isso que a graça de Deus faz nas nossas vidas. Mesmo diante das dificuldades, o Senhor traz diante de nós uma nova perspectiva. Paulo diz, não andei ansiosos por coisa alguma, mas diante de Deus que sejam conhecidas as suas petições com um coração alegre, cheios de gratidão, para que o Senhor continue direcionando, capacitando as suas vidas. Do mesmo modo, todos nós devemos ter a certeza, queridos irmãos e irmãs, que as nossas dificuldades, os nossos problemas, na verdade, têm contribuído e precisam contribuir ainda mais para que o Evangelho continue sendo pregado, para que nós sejamos mais agradecidos e perseveremos na presença do Senhor, que nos provisiona, nos abençoa em todo o tempo. Mas talvez isso não aconteça. Talvez nós focamos, porque nós focamos mais nos problemas, nos entregamos aos problemas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, assim como Paulo, nós precisamos mudar o nosso foco. Paulo está nos dizendo que os nossos maiores momentos de dificuldade podem ser perfeitas oportunidades para mudar, para repensar a nossa vida, a nossa postura de vida, como temos vivido como cristãos e cristãs e como igreja. Nos aprofundarmos a nossa relação com Deus e testemunhar sobre o seu amor, a sua graça, como aprendemos na última quarta-feira. Nós precisamos mudar o foco, mudar as nossas atitudes diante das nossas dificuldades, parar de murmurar, parar de reclamar, e nos colocar diante de Deus, para que a alegria e o fortalecimento dEle continue nos conduzindo em seu amor, em sua graça. Querido irmão, querida irmã, eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado nesses dias, pessoais, mas nós precisamos mudar o foco, nos colocar diante de Deus, aproveitar os momentos de dificuldades como oportunidade na nossa vida para mudar, para sermos pessoas melhores. Eu já disse em outra oportunidade que as pessoas têm dito, né, Joe, que esse tempo de pandemia talvez nos faça pessoas melhores. Talvez tudo isso que nós enfrentamos neste ano faça com que a humanidade, com que nós, como igreja, como pessoas, sejamos melhores. Será, queridos irmãos e irmãs, será? Para que isso aconteça, nós precisamos mudar o foco. Precisamos parar de olhar para as coisas, para homens, para seres humanos que têm se apresentado como saídas, mas nos aprofundarmos, aprofundar a nossa relação íntima e verdadeira com Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos mudar o nosso foco, não olhar para os problemas, e sim aproveitar as oportunidades, e mesmo em meio às nossas dificuldades, agradecer a Deus mesmo quando a gratidão, mesmo quando o sentimento de alegria não se fazem mais presentes, porque nós somos humanos, somos pessoas que naturalmente, diante da dificuldade, nós reclamamos, nós murmuramos, reclamamos com Deus inclusive, mas nós precisamos mudar o foco, mesmo quando a gratidão, o contentamento, a alegria não se faz presente, nós precisamos aprofundar a nossa relação com o Senhor, para que Ele devolva, para que Ele mantenha em nós o espírito grato, a gratidão, para que possamos continuar vivendo o Evangelho, vivendo a graça de Deus por meio das nossas vidas e transformando o mundo, transformando a sociedade onde nós estivermos.
Além disso, queridos irmãos e irmãs, Paulo está nos dizendo que nós precisamos viver para um novo propósito. Paulo está nos dizendo que nós precisamos viver para um novo propósito. E qual propósito é esse? Tantas coisas surgem dia a dia como sendo verdadeiros propósitos para nós seguirmos, para nós vivermos. Mas o grande, único e verdadeiro propósito para as nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, é viver para Cristo. É viver para Jesus, viver o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, a vivenciar o Evangelho onde estivermos. E Paulo sabia muito bem disso, e no texto que lemos ele deixa claro qual era o sentido da sua vida: contribuir, independente das circunstâncias, por mais que ele esteja preso, por mais que ele esteja sendo julgado e açoitado. Paulo tinha a convicção que ele precisava ainda continuar contribuindo para o progresso do Evangelho, mesmo diante das suas dificuldades. Ainda em sua carta aos Filipenses, um pouquinho para frente, no capítulo 3, no verso 7 e 8, Paulo nos diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo, queridos irmãos e irmãs, renunciou tudo a fim de se aproximar de Jesus, considerando lixo, considerando perda, todas aquelas coisas que antes de Cristo ele fazia. Para ele o que importava agora era a sublimidade do conhecimento de Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo, o conhecimento que ultrapassa todas as coisas. De nada mais valia a pena prestígio, reconhecimento ou qualquer outra coisa que o distanciasse da presença de Jesus. Paulo mesmo nos diz que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo entendia que agora o que importava, que agora o que tinha sentido não era mais as coisas que ele vivia ou as coisas que ele pensava, mas viver para Cristo. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse há pouco, quantas coisas têm roubado a nossa alegria? Quantas coisas que temos colocado como prioridade em nossas vidas e que na verdade estão consumindo não só o nosso tempo, mas a nossa vida e por consequência nos afastando de Jesus. Quantas coisas, queridos irmãos e irmãs, quantas coisas têm tirado a nossa alegria? É só olhar para o nosso mundo, por exemplo, para a sociedade que nós estamos vivendo, certamente perderemos a alegria. Quantas coisas têm se apresentado como saída para as nossas vidas e nós temos nos entregado a essas coisas e colocado essas coisas como prioridade nas nossas vidas, e elas têm roubado o nosso tempo, têm roubado a nossa vida e por consequência nos afastando de Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, para responder aquela pergunta que eu fiz no início, lembra? Como manter a alegria, como ser grato, mesmo diante dos tempos difíceis. Como manter a alegria, como ser grato, mesmo diante dos tempos difíceis. Nós precisamos, assim como Paulo nos ensinou, assim como Paulo viveu, nós precisamos mudar o foco. Nós precisamos viver com um novo propósito. Nós precisamos não mais nos entregar aos problemas, mas nos aprofundarmos em intimidade com o Senhor Jesus, para que Ele nos traga a alegria, mantenha em nós a alegria. Concluindo, queridos irmãos e irmãs, a gratidão é a mudança de olhar. O contentamento é a mudança de olhar. É uma decisão de se alegrar em Deus diante de todas as circunstâncias, de nos desligarmos das ilusões deste mundo e olharmos para o amor de Deus, lembrando que temos muitas razões para agradecer. Como temos feito, queridos irmãos e irmãs, como temos agido
como temos seguido diante das circunstâncias. A gratidão é mais do que um sentimento, ela é um fruto da certeza de que Deus tem cuidado de nós. Amém? A gratidão é mais do que um sentimento, ela é um fruto da certeza de que Deus tem cuidado de nós. A sua graça e misericórdia continuam sustentando a nossa vida. Amém? Mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante de tudo aquilo que você tem vivido, a graça e a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã continuam sustentando a nossa vida. E por isso nós podemos responder com alegria e contentamento, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis que nós porventura estejamos vivendo. Nós precisamos manter o foco em Jesus e nos desligar de tudo aquilo que nos distancia da presença dEle. Amém? Que a gratidão, queridos irmãos e irmãs, que a gratidão seja um exercício diário nas nossas vidas, para que mesmo diante das circunstâncias, diante das dificuldades, nós possamos continuar agradecendo e louvando ao nosso Senhor. Eu vou orar depois. Nós vamos orar, encerrando a nossa celebração. Nós vamos dar a bênção e depois da bênção nós ainda teremos mais uma canção com os meninos. E hoje é um dia importante para nós também. É um dia importante para nós mudarmos o foco. É um dia importante para nós agradecermos a Deus e cumprir aquilo que Ele nos chamou a cumprir como cidadãos, como pessoas que, pela fé em Jesus, somos guiadas a exercer o nosso papel como cidadão, como cidadã. Eu não sei se você já foi votar, ou se você ainda vai votar como eu, mas nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, exercer este papel, guiados por Jesus. Olhar as circunstâncias, olhar a nossa vida e refletir isso na urna, refletir isso como cidadãos. Nós somos privilegiados, nós temos muito ao que agradecer a Deus, mas nós não precisamos e não podemos pensar somente na nossa comodidade ao votar, mas devemos escolher pessoas que, direcionadas por Deus, vão realmente fazer a diferença no mundo e na sociedade que nós estamos vivendo. Por isso, se coloque na presença do Senhor, se coloque na presença de Deus, para que Ele direcione a sua vida neste momento tão importante que nós fazemos enquanto cidadãos e cidadãs. E que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, continue a conduzir as nossas vidas, para que a começar em nós como igreja, para que a começar em nós como cidadãos do reino de Deus, possamos fazer a diferença que tanto esperamos que os outros fazem, mas que precisam começar a partir de nós, como cristãos e cristãs. Amém? Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças por este momento tão precioso, Pai. Te damos graças pela Tua presença constante e real nas nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Pedimos, ó Pai, que à luz daquilo que aprendemos nesta manhã, o Senhor incline, ó Pai, o nosso coração e a nossa mente a mudarmos o foco, ó Deus, a não nos entregarmos aos problemas e às dificuldades, mas nos aprofundarmos, Senhor, em Teu conhecimento, nos aprofundarmos, ó Pai, na plenitude da Tua graça, ó Deus, nas nossas vidas, para que, Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos momentos difíceis que enfrentamos e ainda enfrentaremos, possamos, ó Pai, continuar a viver aquilo ao qual o Senhor nos chamou, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, ó Pai, através das nossas vidas, das nossas ações, das nossas relações e aonde estivermos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, ainda por tudo que o Senhor fará. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Que o Senhor, ó Pai, incline o nosso coração e nos ensine, ó Pai, a vivermos com um propósito claro de buscar, de vivenciar, ó Pai, a Tua graça e o Teu amor onde estivermos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a abençoar cada família, ó Deus, cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, ó Pai, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor continue a abençoar, que o Senhor continue, Pai, a sustentar com Tua graça e com Teu amor, Senhor.
Pedimos a Tua bênção por aqueles irmãos e irmãs que estão acamados, que estão enfermos, ó Deus. Que o Senhor continue, Pai, a abençoá-los e a sustentá-los. Aqueles que estão se recuperando, ó Deus, de cirurgias, ó Pai, que estão se recuperando de alguma doença. Que o Senhor continue, Pai, a abençoá-los com Tua graça e com Teu amor, ó Pai. Nós colocamos, ó Deus, de uma maneira especial diante de Ti, aquelas pessoas que completaram mais um ano de vida, ó Pai, nesta semana. Os aniversariantes, ó Pai. Lembramos aqui da Raquel, esposa do nosso irmão Amaury, da dona Terezinha, ó Deus, que também aniversariou nesta semana. A Elaine, ó Pai. A Laine, esposa do Lucas. A Isa, ó Deus, esposa do presbítero Luciano. A Cida, ó Pai, Aparecida Carmona, mãe da Cris, da Kátia, que também aniversariou essa semana. A Laurinha, neta da Débora, ó Deus, Débora Silva. Que o Senhor continue, Pai, a derramar a Tua graça e o Teu amor sobre a vida destes nossos irmãos e irmãs que aniversariaram nesta semana, ó Deus, que completaram mais um ano de vida. Que o Senhor continue a conduzi-los com Tua mão, ó Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Pai, te louvamos porque o Senhor, ó Pai, se faz presente nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor continue a nos conduzir, ó Pai, debaixo da Tua soberana vontade, ó Pai. Que possamos cumprir o Teu chamado e vivenciar, ó Pai, aquilo que é de mais precioso nas nossas vidas, mesmo diante das nossas dificuldades, a vivenciar a Tua graça, o Teu amor, o Teu reino, aonde estivermos, ó Pai. Não importando as circunstâncias, ó Pai, por mais difíceis que sejam, possamos encontrar em Ti a alegria, o renovo e a esperança que nós precisamos e que este mundo precisa, ó Pai. Oramos assim, ó Deus, oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém, Senhor. Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder e a alegria do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe.
ressuscitou.